mas eu preciso chamar a nossa repórter, giro com a reportagem da Jovem Pan News. A comissão da Câmara aprovou a admissão da PEC do fim da escala 6x1. O colegiado considerou a proposta constitucional. Agora abre caminho, para a comissão especial discutir a redução da jornada e a escala de trabalho propriamente. Júlia Firmino chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes dessa manifestação, o entendimento do colegiado de que a matéria é constitucional e agora apontar para os próximos passos, Júlia? Seja bem-vinda. Mesmo com essa primeira aprovação, o ministro da Secretaria da Presidência, Guilherme Boulos, reconheceu que a medida pode acarretar em um aumento de custos para as empresas. Ele disse isso? Bem-vinda. Chegou a dizer sim, viu, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou, por unanimidade, essa PEC, proposta de emenda à Constituição da escala 6x1. O relatório foi, inclusive, aprovado. Que foi aprovado, na verdade, é do deputado Paulo Aze, e ele não mudou, de fato, o texto. Disse aí que a proposta deve ser discutida, na realidade, com mais profundidade. Foi isso que ele defendeu ali no relatório. E aí, o que é que acontece agora, Caniato? Só para nossa audiência ficar na mesma página e continuar acompanhando. Essa proposta vai ser analisada na comissão especial. Passou na CCJ, mas agora vai para essa comissão especial. E nesse mesmo contexto, como você bem colocou, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou que a intenção do governo é também ter a aprovação dessa proposta antes do recesso que acontece em julho. Quer aí acelerar de fato todo esse processo. Essas falas foram dadas aí numa entrevista ao Valor Econômico, jornal Valor Econômico, e ele também reconheceu, como você bem colocou, Caniato, que essa medida pode sim causar aumento dos custos para as empresas e que pode acabar limitando eventuais repasses por parte das empresas ao consumidor final. Mas ele também disse, abre aspas, existe muito mais fumaça e chantagem econômica do que propriamente a realidade nesse discurso que promete inflação, fecha aspas. O ministro também destacou a criação de compensações, descartou a criação de compensações para reduzir os efeitos dessa proposta, mas disse que se forem criadas, se o Congresso criar então essas compensações, vai caber aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar ou então vetar essas mudanças. Sobre aquele tempo de tramitação, de implementação dessa nova PEC, o que Boulos volta a defender é que seja implementada em 90 dias, para realmente vir aí de forma mais acelerada, que a população possa sentir de fato essa mudança no dia a dia, Caniato? Volto contigo. Legal, Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa aprovação, projetando como será o rito de tramitação a partir de agora, mas especialmente as manifestações de Guilherme Boulos, que é ministro da Administração Federal, dizendo que sim, deve aumentar os custos para as empresas, mas ele particularmente espera que o mercado não repasse isso para o consumidor. Será? Júlia Firmino segue acompanhando e a qualquer momento ela pode voltar com novos destaques. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. Agora, eu preciso me despedir de parte da rede. Algumas emissoras ficarão, a partir de agora, com a programação local. Muito obrigado pela parceria. Continuamos aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, que acompanha desde o princípio as discussões em torno do fim da escala 6x1. E aí, quando a gente observa a manifestação do ministro do governo dizendo que sim, é possível que haja um aumento de custos para os empresários, mas aí ele acaba externando qual é a torcida dele, dizendo que seria muito bom se as empresas, se o mercado não repassasse os custos ao consumidor. Dávila, não lhe parece que faltou planejamento, estudo, e fica muito na base do feeling? Tomara que vocês não façam isso, vamos ver. Eu acho que não, acho que dá para ajeitar daqui, ajeitar dali. Fica muito no feeling, e falta estudo para comprovar. É possível ou não é possível, Esse projeto é o retrato do populismo mais rasteiro e barato em ano eleitoral.
Esse projeto vai prejudicar enormemente o trabalhador brasileiro, aquele do emprego formal. Esse vai perder o emprego, vai ser jogado na informalidade. Vai fazer com que estoure o orçamento dos estados e municípios. Imagina só estados e municípios que já estão estrangulados, cumprindo o limite constitucional das suas folhas de pagamento, vão ter que contratar mais turnos de policiais, professores, enfermeiros, para poder cumprir essa escala. É um absurdo em todos os sentidos. Estoura as finanças públicas, joga trabalhadores na informalidade, vai fazer com que muitas empresas sejam fechadas, porque não vão aguentar pagar o custo adicional deste projeto. É uma vergonha. É um projeto não só populista, mas irresponsável, cuja consequência será sofrida quando esses políticos sem vergonhas que votaram esse projeto estarão longe do poder, porque serão expulsos do poder em 2026. Por isso, Caniato, esse projeto tem que ser jogado na lata do lixo, tem que ser arquivado. Esse projeto é uma traição aos brasileiros, aos empreendedores, a quem trabalha e sabe fazer conta. Por isso, não vejo outra saída senão enterrar de uma vez por todas esse projeto que vai aumentar custos, estourar as contas de estados e municípios e fazer com que milhares de empregos sejam perdidos e empresas fechadas. É interessante os aspectos destacados pelo Dávila. Eu vou receber a Rede Jovem Pan e, enquanto isso, eu quero só lembrar que a nossa enquete está publicada principalmente no nosso YouTube do programa Os Pingos nos Is. Se você puder, vote, porque a gente trata daquela situação que envolve o Supremo, né? Uma reforma do Judiciário ou um código de ética. Se houver uma mudança, né? Uma medida de autocontenção, você acha que haverá uma parada naquele movimento de impeachment de ministros? Vote. Eu espero que você manifeste a sua opinião. Daqui a pouco a gente traz as parciais. Recebendo agora sim a Rede Jovem Pan, analisando a manifestação dos congressistas a respeito do fim da escala 6x1. Deixa eu passar para o Roberto Mota analisar essa situação. Mota, estamos num ano eleitoral, né? Fico imaginando o discurso de um candidato à presidência da República que promete para o trabalhador brasileiro que ele ficará um dia a mais em casa por semana e que não haverá redução salarial. Parece um presentão e tanto, né? Até explicar todos os detalhes da proposta, qual vai ser o impacto para o empresariado. Isso poderá culminar, inclusive, na demissão de vários trabalhadores. Você não acha que, por mais que seja um jogo sujo, né, muitos usam essa palavra, acaba colando naquelas discussões e na propaganda eleitoral? Não, Caniato, eu não acho que cola, não. Eu acho que as pessoas engolem porque não tem outra alternativa. Mas eu estou pensando aqui na Dona Liege, que lê os meus livros, na Norminha, que trabalha no cafezinho. Elas entendem perfeitamente o que está acontecendo e eu queria chamar a atenção para um aspecto dessa notícia, que é essa política que é construída em cima da expectativa de que os políticos têm a solução para todas as nossas questões. Os políticos conseguem até adivinhar quais são os problemas e as prioridades dos brasileiros. Então, esse problema, essa história da escala 6x1 é um problema. E quem vai resolver isso? Os políticos. Percebam o absurdo dessa expectativa, né? Porque a maioria desses políticos não tem o menor preparo sequer para entender o início dessas questões. Qual é a qualificação dessas pessoas para entender o impacto do fim da escala 6x1? Quantos funcionários eles já contrataram? Quantas folhas de pagamento eles já rodaram? Quantas empresas eles já dirigiram? Não, eu vou fazer uma pergunta muito mais básica do que isso. Quantos empregos de verdade esses políticos já tiveram? Empregos em que eles tinham que vender alguma coisa, ou consertar um aparelho de televisão, ou servir uma mesa, ou fazer uma faxina, ou construir um prédio, ou programar um computador, senão não tem salário no final do mês. A maioria deles
nunca teve isso. Mas eles se apresentam como figuras iluminadas, né? São os guias do povo no caminho de um futuro melhor. Na verdade, são parasitas, despreparados e oportunistas. Pois é, só destacar para a nossa audiência, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou por unanimidade a admissão dessa proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1. Claro que isso ainda vai ser debatido, tratado e aperfeiçoado em uma comissão especial. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, porque quando o próprio integrante do governo já aponta para aumento de custos, mas diz que está na torcida para que o mercado não repasse esses custos ao consumidor, me parece que boa coisa não é, né, Beraldo? Peniato, somos governados por uma maioria de inconsequentes, irresponsáveis, pessoas que não têm absolutamente nenhum compromisso com o Brasil e não fazem conta do efetivo impacto que as decisões que são tomadas por eles enquanto exercem cargos públicos terão na vida do país e na vida dos brasileiros. Quer dizer, você imaginar que este projeto, Caniato, ele não é um projeto do PT, ele não é um projeto da esquerda brasileira, ele não estava no plano de governo, ele não foi defendido durante as eleições. Esse projeto surge como uma ideia meio estapafúrdia da deputada Érica Hilton, se não me engano. E o governo vê naquilo uma forma de ludibriar, de tirar o foco da população e colocar algo ali que a população veja como uma vantagem para si. E aí se forma um discurso em que os problemas do brasileiro, os problemas do emprego no Brasil, os problemas da desigualdade social, os problemas da baixa remuneração, os problemas da informalidade no trabalho, tudo isso vai ser resolvido porque agora nós vamos acabar com a escala 6x1. Porque se você, ouvinte, espectador dos Pingos nos Is, se você quiser trabalhar 6 dias por semana, se você tiver animado, se você tiver comprometido com uma meta, se você tiver com vontade de conquistar as coisas nesse país absurdo e injusto, você não vai poder trabalhar 6 dias por semana, 7, então esqueça, você vai preso se você trabalhar 7 dias. Só falta alguém propor isso. Porque eles não estão preocupados com as consequências daquilo que eles decidem em Brasília. O governo não está preocupado com as consequências das pautas que ele defende. Eles simplesmente querem uma conversa fiada para colocar no ouvido do eleitor e garantirem de forma baixa, rasa, desqualificada, populista, a sua reeleição agora nas eleições de outubro. É uma gente que não merece estar onde está. É uma gente que faz mal e o mal que eles fazem tem consequências por muito tempo. São pessoas, muitas delas, que ficam por aí dizendo, não, liberdade, eu sou a favor da liberdade, o indivíduo tem que ter liberdade, mas na hora que o indivíduo quer trabalhar, não, veja, não, aí não, trabalhar não, fica em casa para ganhar a Bolsa Família, não tem essa história de trabalhar mais do que os outros, não. Então, Caniato, o Brasil se transformou nisso. O Brasil hoje é como se nós tivéssemos uma criança de 8, 10 anos de idade decidindo o que ela vai comer nas refeições. O Brasil não tem ninguém pensando nos seus efeitos, nos efeitos daquela decisão no longo prazo. Faltam pais nessa casa chamada Brasil para dizer não vai comer porcaria, porque não daqui a pouco você vai pegar uma doença, vai ficar fraco, não vai se desenvolver, não vai crescer, não vai se tornar um adulto forte, tem que comer arroz e feijão, tem que comer carne. Não, nós vamos ficar comendo salgadinho,
cereal, chocolate, bala, e vamos ser adultos fracos, que todo mundo passa por cima, que ninguém respeita, que não temos condição de lutar por aquilo que merecemos, que deveríamos ter por direito. Nós continuaremos sendo esta nação de bobocas manipulados, porque continuamos colocando no Congresso Nacional e nas esferas de poder gente absolutamente descomprometida com o Brasil. É mais um exemplo. Isso que aconteceu hoje é mais um exemplo deste populismo barato que tem efeitos terríveis em cima do nosso país. É interessante a analogia, né? As comparações feitas pelo Beraldo. Deixa eu chamar o Diego Tavares. Tavares, quais aspectos dessa manifestação do Congresso, né, por meio da CCJ, aprovando a admissibilidade dessa proposta de emenda à Constituição, o fim da jornada 6x1, parece que vai, hein? Tudo bem, votação simbólica, né? Aquela votação rápida, né? Se ninguém se opuser, permaneçam todos como estão. Ninguém falou nada, aprovado. Mas a gente está falando de dezenas de parlamentares que estavam lá. Isso já dá o tom do que deve acontecer a partir dessas avaliações, esses apontamentos que os nossos comentaristas fizeram. Qual seria o papel do Congresso Nacional? Não seria justamente de ser o adulto na sala? Sem dúvida nenhuma, Caniato. E é por essas e outras que dia após dia o parlamento perde a sua moral institucional. O parlamento perde a chance que tem de ser o grande balizador do debate. E é por essas e outras que muito em breve nós veremos, certamente em alguma outra pauta, o parlamento reclamar que está tendo as suas competências sendo assumidas pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, entrando em atrito com o Poder Executivo, porque o parlamento, quando está diante da encruzilhada de tomar a decisão certa ou a decisão fácil, não raras vezes opta pela decisão fácil. Essa pauta da escala 6x1 será muito semelhante à questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Os parlamentares, muitos deles de olho nas suas próprias reeleições, vão observar os levantamentos, as pesquisas que dão conta aí que cerca de 70% dos brasileiros são favoráveis a essa redução da escala de trabalho, opinando, inclusive, sem ter o conhecimento técnico necessário para que se fale de uma pauta dessa, que teria que ser discutida com muito mais seriedade, e com base nisso os parlamentares votarão favoravelmente. Eu duvido que nós teremos um embate entre direita e esquerda, um embate ideológico ou até mesmo um embate pragmático sobre essa pauta que, como o Beraldo disse muito bem, está sendo levada, está sendo travada no parlamento com muito amadorismo, desconectada da realidade. Ao menos o governo, assumindo que as empresas terão um aumento no seu custo, fala uma verdade em um debate permeado por tantas mentiras, né? Porque quando dizem as pessoas, quando o político vai para o seu eleitor e diz, olha, você vai trabalhar menos e vai ganhar a mesma coisa em razão dessa lei que nós estamos aqui aprovando, só o que está acontecendo é uma mentira. Não está acontecendo nenhum debate de ideias, por mais que a ideia seja absurda. É só mentira mesmo. Não existe isso. Lei não resolve o problema concreto. A lei dá uma baliza para uma situação. Agora, se essa situação não é acompanhada, principalmente no debate que antecede uma lei, das reais circunstâncias que causam o problema, essa lei simplesmente não tem efeito nenhum. Eu trago aqui o exemplo, que inclusive já trouxe outras vezes aqui nos Pingos nos Is, da PEC das domésticas. Lá em 2013 prometeram uma série de direitos para as empregadas domésticas, dignidade no trabalho, mais direitos, mais facilidades para você desempenhar suas funções. O que nós temos hoje no ano de 2026 é o aumento de 33% da informalidade. As pessoas simplesmente, ao invés de contratar uma doméstica com todos aqueles direitos, contratam da maneira informal. Aí a doméstica trabalha na escala 6x1, trabalha na escala 7x0, trabalha da forma com que ela quer trabalhar ou da forma com que ela precisa trabalhar, porque com a aprovação de uma lei que inviabiliza a formalidade do contrato de trabalho, ela fica simplesmente à mercê da condição real, porque é isso que acontece, a realidade se impõe, a realidade não tem como ser tangenciada. O que acontecerá com a escala 6x1, com a proibição da escala 6x1, com muitas categorias, possivelmente é a mesma coisa que aconteceu com as domésticas. Ou perderão seus empregos, serão substituídos por
por funcionários na informalidade, ou as empresas que simplesmente não conseguiriam absorver esse custo. E é sempre bom aqui a gente lembrar de um dado do Sebrae, inclusive: 80% dos empregos no Brasil estão concentrados em pequenas empresas, em microempresas. Não são nas empresas grandes, nas grandes multinacionais, nas big techs. São empresários que já estão com as suas finanças extremamente apertadas. Então, esse custo não tem, esse custo adicional com a aprovação da proibição da escala 6x1, não tem como ser absorvido pelas empresas ou repassado ao consumidor. Vai cair no colo do trabalhador. O trabalhador que acha que será beneficiado com isso, a curto prazo, vai ver o tamanho do prejuízo que uma pauta tão importante, mas que tratada de forma eleitoreira, tem condição de causar. O prejuízo a respeito desse debate é certo. Não porque a escala 6x1 é uma coisa boa. Reconheço que não é fácil a vida de quem trabalha nessa escala. Tem, de fato, pouco tempo para o lazer, pouco tempo para a família, pouco tempo para se aperfeiçoar. Mas o Brasil se recusa a fazer o que tem que ser feito para a diminuição da escala de trabalho. Se recusa a qualificar melhor a sua mão de obra. Se recusa a trazer a tecnologia como vetor, como indutor da atividade econômica do país. Se recusa a entrar num processo árduo de reindustrialização. Então, a canetada simplesmente não vai resolver. Vai ter um efeito, muito possivelmente, nefasto na sociedade brasileira, de desemprego e de mais informalidade. Quem viver, verá o que nós estamos aqui debatendo em uníssono hoje. Acho que os nossos 4 comentaristas hoje da bancada foram contrários à pauta. A realidade é essa. E, como eu disse, a realidade sempre se impõe. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dá aval para a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1. Claro que a partir da admissão dessa matéria, agora o texto segue para apreciação e discussão de uma comissão especial, que vai naturalmente se aprofundar em relação ao texto inicialmente proposto. Deixa eu passar para o Dávila. Dávila, eu tive a oportunidade de participar de um debate com algumas figuras que discorriam a respeito dessa iniciativa. E aí há estudos que apontam sobre o que os trabalhadores fariam com 2 dias de descanso. Porque, convenhamos, o salário médio do trabalhador brasileiro não é alto. Então não dá para dizer, ele vai pegar um fim de semana e vai lá para Florianópolis, né? Vai comprar um ticket, vai para Congonhas, comprar um ticket e vai passar um fim de semana em Florianópolis. Tomara que alguém consiga fazer isso. Mas, no geral, na média, muitos usarão ou os próprios 2 dias de descanso para trabalhar, para complementar a renda, seja trabalhando com Uber ou alguma outra atividade. Queria que você olhasse para a situação que envolve os pequenos negócios. O Diego tratou disso, né? Uma coisa é quando a gente olha, sei lá, para uma cadeia de fast food que tem centenas de lojas pelo Brasil, McDonald's, milhares de trabalhadores. É muito mais fácil você remanejar a escala. Agora, eu fico imaginando o camarada que tem uma pequena lanchonete, que é ele que é o dono e tem um ajudante. Talvez fique impossível para ele, né? Exatamente, Caniato. É o que vai mais sofrer. Se essas pequenas empresas não aguentam absorver em torno de aumento de 20% no gasto com funcionário, o que vai acontecer? Vai fechar essa empresa. Aí esse empregado dessa empresa, que provavelmente morava perto do emprego, vai ter que andar agora 2 horas de ônibus para trabalhar na grande cadeia de lanchonetes, porque o único conseguiu absorver isso. Então, ao invés de gastar esse tempo com a família, ele vai gastar esse tempo no ônibus para chegar no novo emprego, se ele conseguir um novo emprego. Porque se for jogado na informalidade, aí ele vai ter que ficar naquela peregrinação do bico, pulando de um lugar para o outro. Então, é um total descompasso com a realidade. Você vai matar os pequenos empregos locais, vai concentrar os empregos nas grandes empresas que vão conseguir absorver esse custo. Vai fazer com que as pessoas trabalhem cada vez mais longe de casa. Ou seja, Caniato, é uma proposta de pessoas que jamais olharam para a realidade dos números, a realidade da dinâmica de mercado. As pessoas vão não só sofrer mais, em vez de passar mais tempo com a família, vai passar ou tempo na informalidade, ou fazendo bico, como você falou, ou trabalhando em lugares mais longínquos onde estão as grandes empresas. Isso vai acabar com o pequeno comércio. Portanto, esse projeto é um desastre que precisa ser arquivado o mais rápido possível. Espero que quando chegue nas comissões especiais
que este bom senso dos estudos, não tem um estudo, Canhato, mostrando os números que essa matéria é boa para o trabalhador e é boa para o mercado de emprego. Não tem nenhum número, eles não vão conseguir mostrar um único número. Então, Canhato, é um disparate mexer na vida das pessoas de maneira irresponsável, visando conquistar votos nos próximos meses.